Muito boa noite, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Fica Conosco, Senhor, aqui da comunidade paroquial de São João Batista, aqui na cidade de Jardim de Angicos. Hoje, quinta-feira, estamos nos reunindo para mais um programa, para refletir a palavra do Evangelho, para saber o que Deus nos fala no dia de hoje. Que possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora também nesse momento, para que a gente possa bem conduzi-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infunde, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, meus queridos irmãos, hoje a passagem do Evangelho está contida em Lucas, capítulo 9, do versículo do 7 ao 9. Você que tem sua Bíblia e queira nos acompanhar na leitura, fique à vontade. Anúncio do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem, sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados todos os nossos pecados. Bem, meus irmãos, a reflexão desse Evangelho, a gente até fica meio assim, porque o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo, mas o que era que estava acontecendo para deixar ele perplexo? Que movimentação estava acontecendo naquele período, no reinado dele? O que estaria acontecendo para deixá-lo dessa forma? De certa forma, ele estava inquieto. Estava acontecendo uma agitação. Antes tinha essas agitações, aqui e acolá algumas pessoas chegavam a falar alguma coisa referente a João Batista. Mas como ele fala aqui logo à frente, no versículo 9 ele diz: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? Essa agitação que estava a acontecer se deu por Jesus e seus discípulos. Por quê? Porque Jesus ele começou a falar, começou a vida pública dele, começou a falar a todas as pessoas sobre a Boa Nova, sobre o reino de Deus. E seus discípulos seguiam seus caminhos. Eles estavam em todos os lugares, vamos dizer assim, passando por todas as comunidades, falando ao povo sobre a Boa Nova, sobre o amor misericordioso de Deus. E Jesus ele passava e ensinava. E os ensinamentos de Jesus, de certa forma, ia de encontro com o que estava sendo visto e vivido naquela época. Então, houve esse burburinho na comunidade. Por quê? Porque uns achavam que João Batista estava de volta, deixando Herodes perplexo, porque como? Eu mandei matar João Batista, porque ainda continua acontecendo esse tipo de coisa,
se antes era ele que fazia. Em outros dizia que era Elias que tinha aparecido, outros diziam que tinha sido algum outro profeta que havia ressuscitado. Mas aqui é tudo centralizado em Jesus. Jesus, ele estava fazendo. Quando se fala em João Batista, ele por ter ficado perplexo, é porque João Batista, ele era o precursor. João Batista, ele estava aplanando o caminho, ele estava ajeitando o caminho. Ele estava apenas, vamos dizer, ajeitando o terreno para a pessoa que viria fazer o serviço, a pessoa que de fato traria a boa nova, a pessoa que era de fato o Salvador. Então João Batista, o papel de João era seu precursor. João Batista anunciava aquele que viria salvar o povo. João Batista teve um papel importante, porque João Batista ele tinha uma personalidade muito forte. Ele não via nada que fosse contra a vontade de Deus e ele ficaria calado. Ele denunciava o que estava errado, ele denunciava as pessoas que estavam em pecado. Por quê? Porque no plano de Deus, na vivência e no propósito que Deus quer para a nossa vida, Deus não quer que a gente viva em pecado, porque o pecado ele causa morte, o pecado ele vai causar um afastamento de Deus e esse afastamento vai nos fazer padecer. E esse padecimento Jesus não quer. Jesus ele quer nos resgatar. Então João Batista ele veio, anunciou a boa nova, fez o papel que ele tem que fazer. Infelizmente ele foi morto diante de algumas circunstâncias que aconteceu, e a principal foi denunciar as coisas erradas que haviam. E Herodes ele queria saber o que estava acontecendo, porque já que ele mandou matar João e ainda continua acontecendo e estava se intensificando essas coisas, porque como Jesus ele estava ensinando o que de fato Deus quer para a nossa vida, ia de encontro com muita realidade daquela época. E ao ir em encontro de muitas dessas realidades, há esse choque de interesse. Então Jesus estava cada vez mais popular. Muitas e muitas pessoas iam ao encontro de Jesus para ouvir Jesus falar. Então ficou nesse contexto que quem é essa pessoa que está fazendo todo esse alvoroço? Quem é essa pessoa que, de certa forma, na cabeça de Herodes estava fazendo com que o reinado dele pudesse estar em risco? Porque quanto mais pessoas iam ao encontro de Jesus ouvir, mais pessoas estavam dispostas ou tinham aquela predisposição a seguir Jesus, a seguir os passos e os ensinamentos de Jesus. Então, querendo ou não, estava gerando um certo conflito de interesse no reinado de Herodes. E ele procurava saber e procurava ver Jesus. Então, meus irmãos, a gente tem que, diante de tudo isso, para você ver, João, ele foi degolado, mas mesmo assim ainda continuava o povo a falar dele. Então que a gente possa, a exemplo de João Batista, ser aquele que vai de encontro do pecado, que denuncia o pecado, não a gente apontar o dedo das outras pessoas, mas do nosso próprio. A gente ter a consciência do que é que Deus realmente quer para a nossa vida. E o que tudo em nós que possa nos afastar de Deus, que a gente possa denunciar na nossa consciência e expurgar da nossa vida. Então, meus irmãos, vamos de encontro a Jesus, vamos de encontro a todos os ensinamentos que Ele nos tem para que a gente possa viver uma vida. Eu não digo que a gente vai ser santo, porque é uma realidade difícil, o pecado está em nós, é uma luta diária que a gente tem contra o pecado, mas que a gente tome consciência e cada vez mais vá deixando certos costumes, certas posturas que a gente tem, algumas ações que a gente possa ter que possa desagradar a Deus. E para que a gente possa estar em sintonia com Deus, a gente procure mais ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele fez
e nos mostrou o que deveria ser feito. A gente deve ir de encontro a Deus e aos ensinamentos de Deus, para que a gente possa ter essa compreensão do que é fazer a vontade de Deus e não fazer coisas que nos afastem de Deus. Então, meus irmãos, esta é a reflexão desta quinta-feira. Meu boa noite a todos que estão nos acompanhando. Deixa sua curtida, nos siga também, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que possam estar tendo acesso a essa palavra. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.